Compêndio da relação, que veio da Índia o ano de 1691 produced by Pedro Saborano. Este ficheiro foi produzido a partir da digitalização do original, disponibilizada pela Biblioteca Nacional de Portugal. This file was produced from images generously made available by the National Library of Portugal. Compêndio da relação, que veio da Índia o ano de 1691. A El Rei N. S. Dom Pedro II. Da nova missão dos padres clérigos regulares da Divina Providência na Ilha de Bornéu. Lisboa, na oficina de Manuel Lopes Ferreira. MDCXCI. Com todas as licenças necessárias. Partiu o padre Dom Antonino 20 milha no ano de 1683. Dessa corte de Lisboa para este Empúrio do Oriente, vencidas as grandes dificuldades, que experimentou em Madrid, impedindo-lhe o fervoroso desejo de passar à Índia, o grande crédito, que as suas singulares virtudes tinham granjeado em toda a Espanha, e continuou na mesma estimação neste Oriente pelo indefesso zelo, com que sempre procurou a salvação das almas. Agora neste presente ano de 1687. Em que trata o governador deste estado, Dom Rodrigo da Costa, de assentar a feitoria na vastíssima ilha de Bornéu, a qual tem de circunferência 550 léguas, e de que se esperam para a coroa de Portugal grandes utilidades, porque sobre ser muito abundante de todos os gêneros de mantimentos, se acha nela grande quantidade de diamantes, que excedem aos de Golconda, de pedras basares melhores, que as das outras partes, pimenta maior que a de Cirula, cânfora muita, e fina, madeira muito forte, muitas minas de metas, principalmente de ouro, e finalmente a de abundância de todas as coisas, que nas mais partes do Oriente se acham. E dando notícia ao capitão Luís Francisco Coutinho, fidalgo de grandes prendas, mil e zeloso do serviço de Deus, e de sua majestade, deste desígnio do governador, aos padres da Divina Providência, lhes representou quanto necessária seria a missão naquela terra, pois sendo descoberta a 196. Enos, nunca fora cultivada de operários evangélicos, e que aceitando a dita missão, todo o gasto correria por sua conta. Foi tão bem aceita de todos os religiosos deste convento esta proposta, e principalmente do padre Dom Antonino 20 milha, que logo se ofereceu para esta empresa, prometendo ao capitão partir na primeira monção, como sucedeu a 6 de maio, e foi tão feliz a viagem, que admirou aos navegantes, por serem mil e contínuas naqueles mares as tempestades. Aos 12 de junho chegou a Malaca, e em 3 dias que ele se deteve, reduziu a um Brahmani, natural de Goa, o qual levou em sua companhia para a China, e a mulher nobre, que havia 12 anos abraçara a seita de Lutero, e também a um seu grande benfeitor, chamado João Vaz, o qual padecia grandes aflições por de vida, e estando irremisivelmente para o prenderem, deu o padre a imagem do padre S. Caetano, a qual o livrou daquela moléstia com tanta felicidade, que se foi casual. Por ser inopinada, a teve por milagrosa. Alegre com as primícias do seu trabalho, e por ter achado a ovelha perdida, partiu aos 20 deste mês,
prosseguindo a viagem com grande bonança até os 13 de julho, em que aportou na cidade de Macão, aonde desembarcando com Luís Francisco, por causa de um rijo temporal, esteve perdida a embarcação, e o esquife com um marinheiro com a fúria do vento desapareceu, mas ao outro dia se achou em terra, livre, sem saber referir o modo. O que se sabe de certo que toda aquela noite esteve o servo de Deus em oração, implorando o auxílio divino por intercessão do grande patriarca S. Caetano, e de crer, fossem ouvidos os seus rogos pelas circunstâncias do sucesso. 6 meses assistiu nesta cidade, dos quais, 5 passou retirado em Agaua ermida da jurisdicção dos padres augustinhos em virtuosos exercícios, mas como neste lugar pelo retiro não podia exercitar o sacramento da penitência, passou para o convento dos mesmos religiosos, sujeitando-se em tudo à obediência de seu prelado, como se fora o seu mais inferior súbdito. Aqui eram tão frequentes as confissões, que todo o dia lhe levava ao confessionário. Nesta cidade foi Deus servido dar a conhecer os prodigiosos merecimentos de S. Caetano, por meio de Agaua imagem sua, a qual mandou o padre a Agaua matrona ilustre, que de 13 partos que tivera, nenhum chegará a receber a água do batismo. E o mesmo foi aplicar-se-lhe a estampa do santo em 2 de dezembro de 1687. Que lograr o feliz nascimento de Agaua, filha da qual em desempenho da dívida se chamou Caetana, e foi a primeira criatura, a que naquelas partes se impôs este nome. Aos 12 de janeiro de 1688. Prosseguiu a sua viagem para Bornéu, e sendo mil e práspora, o foi também muito misteriosa, por aportar em Banjarmassen aos 2 de fevereiro, dia por tantas razões para sua sagrada religião celebra, e para aquela missão venturoso, por ter tomado o servo de Deus a Senhora da Pureza por protectora de toda aquela ilha. Com este feliz anúncio entrarão pelo rio acima, parando em o Surgidouro em dia de Santa Agoeida, também misterioso para o padre, por lhe cair em sorte de protectora sua aquele ano. Aqui celebrou missa com extraordinário jubilo de sua alma, por se ver introduzido naquele porto, em que lhe vaticinava grandes venturas seu espírito. Mas logo lhe sussobrou este alvoroço o temor, em que puseram aos nossos as notícias das próximas insolências daqueles mouros, com que tinham tratado alguns passageiros, e receosos de correrem semelhante fortuna, intentavam sair-se daquele porto. Sendo esta para o padre a maior aflição, não foi bastante ao divertir, que em a Semana Santa celebra-se com toda a edificação os Divinos Officios, exposto em a quinta-feira maior, com a possível decência, o Divino Sacramento, procurando com espirituais práticas, que examinadas as consciências, fizessem todos a exacta confissão. Fora onde tanta admiração estas festivas demonstrações, que um capitão mouro mandou para a ajuda dos gastos um pouco de ouro, o qual o padre Vintimilha com seu desinteresse costumado lhe tornou a mandar, ficando o mouro admirado do desapego, e os nossos mais confirmados do desprezo com que tratava as coisas do mundo. Neftes, e outros louváveis exercícios se ocupava o servo de Deus, para divertir a pena de não tratar aquela gente. Quando o Senhor permitiu, que 4 daqueles gentios beajues, levados de curiosidade, viessem à nossa embarcação,
e pedindo se disparasse ergo a peça, como são de sua natureza mil e pusilânimes, o mesmo foi sentirem o estrondo, que retirarem-se temerosos, e nesta vista lhes cobrou o padre tanto amor, que começou a idear o modo, que teria para ficar naquela terra. Daí a poucos dias vieram 9 ou 10 barcos dos mesmos beajuis a comerciar com os mouros, e não efeituando coisa ergua, o dos nossos, senão por superior impulso, ao menos por lisonjear ao padre, lhes foi persuadir que viessem à nossa embarcação, o que sem dificuldade fizeram, e entrando no barco, foram do padre com tais demonstrações de afeto recebidos, que na despedida se mostraram muito satisfeitos, não sendo pouca causa dar-lhes o servo de Deus ergo as coisas, ainda que de pouca valia, como não vistas naquelas partes, de ergo a estimação. Depois destes vieram outros os quais se detiveram a menos tempo, por virem com um mouro espia, e enquanto assistiram na embarcação, era notável o respeito, com que tratavam ao padre Coeissai, publicando-se agradecidos a quem com tanto extremo procurava remediá-los. A demonstração de afeto, que estes experimentaram em o padre, obrigou a outros 3, dos quais um delas assim pelo trato, como pela presença, mostrava ser pessoa de autoridade, ao virem ver, e como não vinham acompanhados de algum mouro, julgaram expediente os nossos dar-lhes a entender, como o padre de remotíssimas terras viera àquele lugar sem outro algum intento, mais que a livrá-los da cegueira, em que viviam, e ensinar-lhes o que convinha à sua salvação, destas razões se mostrarão agradar, o que vendo o servo de Deus, deu a cada um seu rosário, o qual receberão de joelhos com grande veneração, e ensinados a persignar-se, o fizeram com tanta facilidade, que ficarão admirados os nossos, e muito mais contente o padre, por ver quão fácil seria aqueles gentios abraçar as cerimônias de nossa Santa Fé. Estes foram os progressos da nova missão até os 27 de maio, em o qual dia os da nau se acharam desembaraçados para se partirem a Macão, e foi tão grande a carga de pimenta, e outros gêneros, que não a podendo levar toda a embarcação, ainda que era das maiores, que frequentam aqueles mares, deixaram grande parte em terra, servindo a todos de grande admiração tanta ganância. Verdade é, que em todo o tempo que eles se detiveram, não cessou o servo de Deus de implorarem o sacrifício da missa com ladainhas, e preces, o favor divino, em o bom sucesso daquela jornada, conhecendo, que dele pendiam muito os aumentos da nova missão, e piamente se pode crer fossem ouvidos os seus rogos, concedendo tão prosperos sucessos até a última hora de sua partida, a qual só amiu e saudosa ao padre, porque todo o seu empenho era assistir entre aquela gente, como repetidas vezes pediu ao capitão, o que lhe não concediu por temer da aleivosia daqueles bárbaros, corre-se algum perigo à sua vida, contentando-o com lhe prometer, que na segunda monção o faria. Em a vigília do glorioso precursor chegaram a Macão, aonde logo o padre se retirou à sua antiga penha, não se livrando com pouca dificuldade das grandes instâncias, com que todos os religiosos pediam escolhesse os seus conventos por domicílio, porque como reconheciam nele a vida mil e exemplar, desejavam a sua companhia. No retiro da penha gastava a noite em santos exercícios,
e o dia todo na paróquia de S. Lourenço em o confessionário. Chegada já a Monção de Bornéu, partiu a 18 de fevereiro de 1689. Levando um mancebo China inteligente e prático, a quem para este efeito deu liberdade Luís Francisco Coutinho, e outro chamado Lourenço, de nação Beajo, a quem pelo mesmo respeito libertou Fructuoso Leite, a 30 do mesmo mês chegarão ao porto de Banjar. Razão re, que agora que começa a tratar com os gentios desta ilha o padre de Antonino, demos a breve notícia de seus costumes, adoram a um só Deus, que castiga os maus, e premia os bons, ao qual faz sacrifícios de perfumes, não tem algum ídolo, como as mais nações do Oriente, casam-se com a só morrer, a qual zelam em tanto extremo, que presumindo ofensa, com a morte do afé se vingam o agravo, do que procede serem as mulheres mil e recolhidas, e recatadas, condenam o furto. Aborrecem a mentira, vivem entre si com muita caridade, sendo todos os seus bens comuns, mostram-se mil e dinaruços com aqueles, de que recebem algum benefício, são muito amigos de glória, ainda que pela conseguir percam a vida. Estas são em suma as informações, que se puderão ter deste gentilismo. Tornando pois a continuar a nossa relação, quando o padre chegou a Banjar, estavam em guerra os mouros com os beajues, pelo que lhe era mil e dificultosa a comunicação, e para facilitar o trato dos beajues, sem o saberem os mouros, fretou um lantim, embarcação cômoda, e pequena, e logo desta resolução se vai o acerto, porque começarão a concorrer alguns beajues das povoações vizinhas, ou por curiosidade, ou por verem a seu paisano Lourenço. Aos 10 de março deu princípio a novena ao glorioso esposo da Virgem S. Joseph, protector de nossa sagrada religião, para o que o capitão Manuel de Araújo Gracis em o mesmo lantim levantou o altar com a possível decência. Ao segundo dia da novena veio um venerando velho com a filha sua, um neto mancebo, e a mulher de maioridade, para ver o servo de Deus, o qual os recebeu com carinhosas demonstrações de afecto, significando-lhes, que segundará aquela jornada, só a fim de os livrar dos erros, em que foram criados, ensinando-lhe o único meio de sua salvação, o que elas ouvirão com tanto agrado, que deram a entender seria recebido de todos com grande estimação. Daqui em diante frequentavam os beajues o lantim, os quais logo começaram a aclamar ao servo de Deus por seu tatum, que na sua língua é o mesmo que, Evo, título entre elas de suma veneração, e respeito, e o tratavam com tanta familiaridade, e carinho, que traziam à sua presença as suas mulheres, filhos, e filhas, casadas, e donzelas, coisa que elas recatam com grande excesso, para lhe beijarem a mão, e o santo hábito, e o reconhecessem por seu tatum, ao qual também ofereciam alguns limitados presentes, que constavam de a galinha, ou de um pouco de arroz, ou de algumas ervas cheirosas, os quais ele em o princípio rejeitava, o que lhes causava grande desconsolação, no que advertindo, achou conveniente aceitá-las, contanto, que não fossem coisas de maior valor, que as referidas. Com tão bons princípios se continuou, e acabou a novena, coroada de águas luminérias, que cercavam todo o lantim, do qual saiu um mediano esquife, que levava a arvorada água resplandecente cruz,
de mais de 20 palmos, que guiando o rio, se recolheu com a estrondosa salva de artilharia de duas nossas embarcações, que estavam já naquele porto, sem que esta função causasse perturbação ergo aos naturas, antes manifesto contentamento, coisa, que sem particular moção do céu, se julgou ser impossível naquela terra. Entre este concurso veio o governador, ou capitão de Agawa daquelas povoações, que se chama Angan, acompanhado de toda a sua família, visitar ao padre, e o tratou com tanto decoro e afecto, que julgaram os nossos conveniente lhe fosse pagar a visita, o que fez em o dia seguinte, acompanhado de 13 pessoas. Dificultosa coisa seria referir o alvoroço de todo aquele povo, que concorreu a este recebimento, porque em belas, em variedade de instrumentos, e outras alegres demonstrações, parecia um glorioso triunfo, procurando todos, que o servo de Deus consentisse ser aclamado por seu rei, o que ao padre serviu de tanta confusão, quanta era a sua humildade, e aos nossos de tanta admiração, quanta requeria tão rara súplica. Prostrou-se aos pés do varão apostólico o bom velho do Angan, para beijar-lhe seu santo hábito, a cuja imitação velhos, e moços, grandes, e pequenos, procuravam fazer o mesmo. Ranos se lançavam a seus pés, outros o abraçavam, e alguns ao menos o tocavam, e o Angan queria logo, ao que parece, abraçar nossa Santa Lê, pois, segundo deu a entender, a seguiria-te por ela perder a vida, se fosse necessário. Em consequência do que, se ofereceu a ir pessoalmente dar parte aos senhores de Tomongum e Damaon, príncipes primos, que habitam o interior daquela ilha, um dos quais era seu genro, e para se determinarem as circunstâncias da embaixada, promete-o de vir ao outro dia, o que não pode ser, por se passar toda a noite em belas, em aplauso do seu tatum, e de cansado não pode cumprir a promessa, mas veio logo ao seguinte dia, em que foi recebido do capitão Manuel de Araújo Gracis com muito aparato, e banqueteado com igual grandeza. Na conferência determinou o capitão, que em nome do padre levasse o Angan um presente aos príncipes, e como a passagem havia de ser por terras dos mouros, a quem o Angan era sujeito, se ofereceu o capitão Manuel de Araújo, por ser muito amigo do rei, alcançar licença, mas como ele estava distante, e por algumas ocorrências não o pode o capitão buscar, e não podendo o Angan sofrer tanta dilação, pelo grande alvoroço, que tinha, mandou dizer, que lhe levassem o presente para os príncipes, que, sem embargo da licença queria ir, para o que ao dia seguinte o foi buscar o padre, e lhe entregou o mimo, que constava de 2 caixas, em que iam algumas curiosidades da China de pouco custo, e alguns anéis, e bracelets de vidro, e por remate a lâmina bordada com a imagem de N. Senhora da Pureza, e outra do patriarca S. Caetano, para que tomassem posse daquelas terras, e reduzissem aqueles povos ao verdadeiro conhecimento de Deus. Tão aceito foi a divina bondade este obsequio, que o mesmo foi aparecer o Angan naquelas terras, e descobrirem-se as sagradas imagens, que comoverem-se todos incontinentemente com prodigioso alvoroço a admitirem a este varão apostólico, para cujo efeito prepararam muitas embarcações, que havia em o porto, e deram princípio à gaua de 14 braças, muito ornada,
para o conduzir, e em breve tempo se preparou, e o vieram esperar à boca do rio, em que se terminava a sua jurisdicção, não passando diante por causa das guerras com os mouros, e deste porto despacharam ao Angan, com o embaixador dos mouros, que tinha ido tratar com elas pazes, que procurasse permisso de entrar naquele rio, em que estava o seu tatum, e por haver alguma demora na chegada do Angan, e o Damão desejava ver ao padre, o mandou visitar por um cunhado seu, e depois por um seu irmão lhe mandou dizer, que se fosse por seu consentimento, o levaria logo à sua casa, mas que por muitas, e eficazes razões não era conveniente. Logo depois deste recado chegou o Angan com o presente do Damão, que constava de ranos bem curiosos, cestinhos de palha, e cana, de ervas odoríferas, e de outras coisas, entre as quais vinham ranos bolinhos cheirosos, que estimam tanto, que se não concedem, senão a pessoas muito grandes, e que vivam entre elas, para que os não levem fora do estado, por cuja causa se originam muitas guerras, e notando-se que as reias das ervas vinham cheias de terras, se soube ser esta entre elas a maior fineza, porque com elas significam dar posse de seus estados. Sendo perguntado o Angan daqueles príncipes acerca do seu tatum, lhes manifestou o sumo desprezo, que professava das coisas temporais, o modo, e instituto de sua religião, que proíbe não só ter rendas, mas também mendigar o preciso sustento, e que seu único intento era instruí-los em a verdadeira religião, sem a qual se não pode alcançar o céu. A tudo isto responderão muito conformes, que por isso o estimavam muito mais, e que entendiam ser um homem celeste, do qual esperavam grandes felicidades, e para confirmação desta sua fé, estando já armada para partir, virão cair do céu um globo de fogo, pelo que entenderão, que a sua vinda era para os alumiar. Por esta causa, aonde quer que chegava a notícia do servo de Deus, todos o vinham ver, pedindo-lhe, que lhe fizesse o sinal da cruz com a goabeita, a qual também levavam com rara estimação. A razão de a estimarem tanto foi, porque na primeira visita, advertido o Angan pelo Beajo Lourenço, que tomasse a goabenta, que estava ao entrar da porta, porque o havia de livrar de muitos males, fê-lo ele, e lhe cobrou tal fé, que quando foi aos príncipes, levou dela bastante provisão, e de crer obridei-os alguns prodígios, pois a procuram com tanto extremo, o que se sabe que todos os beajues, que vêm a este varão apostólico, ficam atônitos, sem saberem explicar o que. Divisão em seu semblante, e algum houve dos nossos, que de si afirmou o mesmo. Estando a nova missão em tão bons termos, se levantou a voz entre os mouros, que publicava nos queríamos apoderar de sua terra, para o que diremos aos beajues grande copia de ouro. Notável embaraço podia deste alarido resultar a missão, mas a pravidência divina, por cuja conta estava este negocio, permitiu que aos 4 de janeiro às 9 horas da noite, viessem dos filhos do Tomongum, e Damão, acompanhados de Ranos seus tios, e outras pessoas expostas a grande perigo, e por isso metidos nas escotilhas da embarcação. Chegados ao Lantim, mandaram chamar ao capitão Manuel de Araújo, e resolutos lhe disseram, que ainda que havia mais de um mês, que estavam esperando por elas com tanto incômodo, esperariam até o outro dia, em que saísse o barco daquele porto, e receberiam ao servo de Deus,
para o que fariam quantas obrigações quisessem. O capitão, que conhecia por largas experiências, ser evidentes disposições da divina vontade, condescendiu com os rogos daqueles príncipes, de que ficaram tão alvoroçados, que um delas pediu a Galo a faca para tirar sangue dos braços, que entre elas reameior demonstração de contentamento, e assim logo se despediram dos nossos, por não ser conhecidos de seus quentrários. Enquanto duravam estes quentretos, chegou o cunhado do Sindum, príncipe mais poderoso, que os referidos, o qual, sabendo acaso em as terras do Damão a vinda do servo de Deus, se veio logo à embarcação, e sabendo não estar o padre, sem mais detença se passou ao lantim, aonde se queixou aos príncipes de não ter avisado a seu cunhado o Sindum, e que se quisesse, em sua mesma galha o levaria às terras de seu cunhado, em que não poderia haver perigo, por estar em paz com o mouro, e que ao menos, depois de estar algum tempo com o Damão, e Tomongum, o deixassem ir ao Sindum, o qual tanto que tivesse notícia, logo o viria buscar, e finalmente lhe pediu, que não partisse, sem que ele mesmo o acompanhasse. Aos 10 pontos do mesmo mês chegaram outros 6 viajóis de terras distantes 15 dias de jornada, os quais só então tiveram notícia do servo de Deus, e lhe trouxeram algumas limitadas ofertas, pedindo-lhe, que depois de estarem as terras do Tomongum, se passasse a ensiná-los, e aliviá-los em as suas, e enquanto estiveram com ele, não se satisfaziam de o abraçar, e lhe beijar as mãos, a que o padre respondia com semelhantes expressões de afecto. Nesta consolação vivia o padre, quando Deus, para purificar sua paciência, lhe permitiu a considerável pena, por causa de os nossos começarem a presumir ser fingido o trato dos viajóis, e que não era conveniente deixá-lo em tão grande perigo, o que foi causa de se mostrar o capitão Manuel de Araújo menos efetivo e fervoroso, mas conhecendo o varão apostólico a novidade, com grande zelo protestou da parte de Deus ao capitão, o grande dano, que resultaria àqueles povos, não o deixarem sua companhia, e que a perdição daquelas almas seria por conta sua. Mas não muito fosse tão grande o sentimento, de quem com tanta ânsia solicitava esta empresa, que chegou a afirmar em a carta sua estas formas palavras: certo, 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 deixará agora a glória do paraíso, por trabalhar nesta vinha do Senhor até o fim do mundo, sem mais prêmio, que acertar a fazer sua divina vontade. Comoveram ao capitão as razões do padre a condescender com o seu desejo, para o que, chegado o dia 25 de junho, em que desfeito o banco de área, era fez-se-la navegação, dita missa, depois de administrar a algumas pessoas o sacramento da penitência, se embarcaram o capitão Manuel de Araújo Gracis com 5 portugueses, e o servo de Deus com 4 mancebos, um China, a quem tinha dado liberdade Luís Francisco, outro da mesma nação, que voluntariam e se ofereceu, o Beajo Lourenço, e um marinheiro natural de Benhala, e além destes dos parentes do Tomongum, e Damão, que tinham vindo para o acompanhar, e pedir ao capitão, não faltasse em função tão grande, e para que esta fosse mais sol e arvoraram a cruz de incorruptível madeira, e da mesma a tarja com as armas de Portugal com esta letra na circunferência, Lusitanorum Virtus, e Glória. Finalmente partirão para o Rio dos Beajues,
no qual acharão muitas embarcações promptas, em as quais estariam 800 pessoas, algumas das quais entrarão na nossa, e a foram levando aonde estava o Tomongum, e da mão, e desde ela vieram a nossa, e abraçando o capitão, se lançarão aos pés do servo de Deus o Tomongum, e da mão, sem se apartarem dele, dizendo o Tomongum a dos filhos seus, e a toda a sua comitiva, o imitassem na veneração, e reconhecessem ao Padre por seu verdadeiro Senhor. Sentado o da mão no meio do servo de Deus, e do capitão, atento um, e outro, lhe significou o Padre o motivo, que o obrigava a ficar entre elas, o qual era para lhes ensinar sem algum interesse o verdadeiro caminho do céu, ao que responderão, que assim o queriam, e se obrigavam a tê-lo em toda a veneração, o que pretenderão firmar com sangue de suas veias, mas não lhe permitirão os nossos. Entregou-lhes logo a Santa Cruz, a que adorarão todos, e o escudo das armas de Portugal, que prometerão colocar ao pé da cruz na primeira igreja, que logo levantariam, e que prometiam viver debaixo da coroa de Portugal, para o que andariam trajados ao nosso modo, e por este respeito se lhes deram vestidos, que levavam para este efeito, por o terem assim dado a entender, e por remate pedirão ao capitão, não faltassem os comunicar todos os anos, para conhecer a suma estimação, que faziam do seu tatum. Concluídas estas cerimônias, se despediram levando o padre em agáuas grandes andas, no que ele consentiu, por temer, que a repugnância lhes motivasse algum dissabor, que mal lograsse o seu intento. Estes são os felices princípios desta nova missão, da qual se esperam muitos, e venturosos progressos ao crédito da religião teatina, e glória da coroa de Portugal, por serem ambas tão empenhadas na propagação da fé católica. Laus de O. Notas da transcrição, por não existir nenhum caracteresque correspondente a algumas letras, foram elas substituídas no texto pelos marcadores apresentados na seguinte lista: o igual o contil por cima, e igual e contil por cima, que igual que contil por cima, que igual que com acento grave por cima. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book compêndio da relação, que veio da Índia o ano de 1691 asterisco 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 update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports,
Performances and Research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works. 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree or abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work.
You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.e2 If a individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3 If a individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work,
or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1. 1.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement,
you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement,
The agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The foundation Sr. Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4.
Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Lisboa: The Full Project Gutenberg License.